Tudo bem, Norberto? O Edmar aqui, né? Tô tentando atender um pedido que você me fez aqui para falar sobre mônadas. Eu até comecei a escrever sobre o assunto, mas as atividades aí em casa, né, do trabalho não tem deixado eu dar continuidade, então eu resolvi fazer o vídeo, né? Dessa forma que eu encontrei aqui para fazer meus vídeos de astrologia. Então, acho que é mais rápido e talvez até mais melhor para passar informações, né? Então, eu acho que que a sua intenção na pergunta é saber, né, como se dá, né, a consciência, a transmissão da consciência nessa viagem que a mônada faz, né? E aí eu tenho que lembrar de um mito grego, né, que fala sobre trabalha de uma forma simbólica, né, sobre o assunto. Então fala de Zeus, né? Zeus para os gregos e Júpiter para os romanos. Ele tinha um filho mais amado que era Baco, também, né? Baco para os gregos e Dionísio para os romanos. Então, um dia esse filho olhou pela janela do céu, né, e ficou maravilhado. Tem correlação também com o mito do Narciso, né? Então ele ficou maravilhado e se jogou da janela do céu. Quando ele se joga, né, ele acaba se espedaçando, né? E aí Zeus percebe que a única forma de salvar o filho dele é salvando cada pedaço. E aí, né, tentando explicar de uma forma mais, digo assim, mais pragmática, né, o que é a manifestação. Eu sei que existe todo um trabalho, né, da Helena Pretovda Blavatsky, falando sobre esses conceitos que não são conceitos de agora, são conceitos antigos, né, os conceitos da do Oriente, né, e das civilizações passadas. Então eles colocam a manifestação da seguinte forma, né? Tem esse gráfico aqui, você já deve ter visto ele várias vezes, né? Mas vou tentar explicar do meu jeito, né? Da forma que eu concebo esse gráfico. Então você tem aqui um logos criador, né? Esse logos ele é representado por um círculo, né? Toda consciência é representada aí por um círculo. Isso tem correlação direta com o astro, com o Sol, né? E a gente pode perceber, né, no que a gente já conhece de astronomia, né, que os centros das galáxias são sóis ou buracos negros, né, que são sóis que já estão finalizando o seu período, o seu Manvantara, né, sóis que já estão no Pralaya, vamos dizer assim. Então, se a gente imaginar esse Sol, né, como o Sol oculto, né, oculto porque ele está numa dimensão que a gente não consegue observar, esse seria, né, a divindade, né? Outras correlações que a gente pode fazer com isso, né? A gente sabe que o Big Bang ele aconteceu, né, de uma compactação da matéria, né, e depois explosão, né, uma expansão rápida dessa matéria, né? Então, tudo isso, se a gente for analisar ali o conceito mais, se a gente pegar, né, o Doutrina Secreta, naquela versão da cosmogênese,
a gente pode... Na verdade, o texto é o mesmo, né? Só que tem um livro que fala da cosmogênese, um que fala da antropogênese, né? E aí as interpretações vão sendo dadas para cada tema. Se a gente pegar o da cosmogênese, ele vai falar sobre aí a divisão do universo, daí ele vai colocar 3 símbolos, né? Ele vai colocar o círculo com um ponto central, que é quando essa consciência, ele até chama de germe no ovo, né? Quando essa consciência, né? Quando esse ser toma consciência de si mesmo, depois ele vai colocar lá um círculo com um traço no meio, e ele vai correlacionar isso com o segundo trono. O círculo com ponto central é o primeiro trono. O círculo com um traço no meio é o segundo trono, e o círculo com a cruz no meio é o terceiro trono. Por que no meio tem um círculo com um traço no meio, né? É como se eu estivesse dividindo aquela essência, né, inicial em dois patamares, né? Eu tenho a substância primordial, que ela não tem forma e ela não pode ser quantificada e qualificada. Eu faço uma separação nela. Eu coloco metade dessa substância como a gente pode falar que a substância ela tanto é energia como matéria, né? E se a gente for para pensar, né, a gente vive transformando energia em consciência, né? Então, o que acontece quando você tem esse círculo com traço no meio? Você é o momento em que o universo separou as mônadas que já tinham passado por experiências, né? Já tinham se reconhecido como um indivíduo, uma célula de consciência, e separou as mônadas que ainda tinham que se reconhecer como seres. Então, vamos entender a mônada como uma parcela, sim, dessa substância primordial, e quando esse ser, né, toma forma, né, quando ele vira um sol, né, vamos usar não quero ser tendencioso e te limitar na ideia, mas vamos comparar esse ser, né, esse criador, como um sol. Quando esse criador se forma, né, como um sol, cada parcela dele, cada célula desse astro, né, cada chama desse astro é uma mônada, né? Então, existem mônadas que já alcançaram a sua consciência própria, né, e já vivenciaram esse processo da manifestação, né, e existem mônadas que ainda são virgens em manifestação, então elas são existem apenas como potencial, né? Então isso aconteceu lá no começo, né, no dia de Brahman, né, vamos dizer assim, no dia de Brahman. Você conhece esse termo, né, dia de Brahman? Então você tem o dia e a noite de Brahman. Então cada dia de Brahman é um sistema de evolução, né? Então em cada dia de Brahman das 7 primeiras divisões dessa consciência primordial, desse sol oculto, se manifestam, né, e, consequentemente, manifestam as suas mônadas, né? O trabalho da evolução é realmente tornar consciente essas mônadas, né? Essas chamas desses sóis. Existe a consciência e aí que entra alguns conceitos, né? Tem o conceito do Deus é Pai, né?
mãe e filho. Então, Deus como pai então seria esse só oculto, né? Essa consciência única, né? Que, que, né? Que foi o gerador da manifestação. Depois, Deus como mãe é exatamente esse círculo com um traço no meio, ou seja, é dividido ali as mônadas que já se manifestaram das mônadas que estão para se manifestar. Então, é criado, é separado as hierarquias do raio divino, que são exatamente os seres que já passaram por essa manifestação e já se encontraram como seres, como consciências individuais. Esses são a gente pode, de uma forma mais simples, chamar de anjos, né, que são os criadores, né, que trabalham construindo o universo, né, como consciência, como energia, né, como verdadeiros projetistas do universo. E os trabalhadores são, né, a parte de baixo desse círculo dividido no meio. São as hierarquias criadoras que estão criando, né, se construindo como consciência e criando, trabalhando, né, pela construção do universo. Então, como eu falei para você, em cada sistema de evolução, em cada dia de Brahman, se manifesta dessas 7 primeiras divisões essas 7 primeiras, como que eu posso dizer, concentrações de consciência, né? Então, no primeiro dia de Brahman, se manifestou o primeiro senhor, né, o primeiro desses anjos aí na frente do trono, né, e ele desenvolveu o reino mineral. As mônadas do primeiro senhor desenvolveram o reino mineral. Depois, no segundo sistema, as mônadas desenvolveram o reino vegetal. No terceiro sistema, o reino animal, e agora na quarta, né, estamos no reino hominal. E o que acontece? Né, tudo segue o padrão de 7. Então, quer dizer que o homem ele se desenvolve também em 7 etapas, né? Em 7 etapas. E essas etapas, elas são as cadeias, né? Então, a gente pode dizer que o globo, né, a Terra, ela primeiro teve um desenvolvimento, assim como o feto, né? Isso também acontece no feto. O feto tem ali um primeiro período que ele é praticamente um mineral, depois ele passa para um vegetal, depois ele passa para um animal, até chegar no nominal. Então, as sete cadeias são essas 7 divisões da evolução, que se você está vendo aqui que o quarto globo está derivando de 7 aqui, né? Está tendo uma derivação para 7. Então, são 7, chama 7 cadeias, né? Que são essas 7 etapas, né, da evolução humana, mas nas 3 primeiras era como se fosse um projeto, né, como se o ser humano tivesse sendo ali o protótipo sendo criado. Na quarta cadeia, que realmente o ser humano, como a gente conhece, passou a existir. Né? E os 7 globos é como se fosse 7 etapas, né, dessa evolução. Então, a gente também pode comparar isso com as 7 raças-mãe. Né? Então, o primeiro globo, eu estava falando da primeira raça-mãe, no segundo globo, a segunda raça-mãe, no terceiro, a terceira, a quarta, e assim por diante. Nós estamos na quinta raça-mãe. Por que eu estou contando toda essa história para você? Porque
um dos motivos que eu estou contando essa história para você é para você entender que a gente já está todo o processo evolutivo é baseado na ideia do ciclo, né? E a gente sabe que a ideia do ciclo ela é né, uma das formas de você demonstrar o ciclo é você fazer uma curva senoide, né? Então você tem ali um, um processo descendente, então a consciência desce e você aumenta a materialização, né? Até chegar num máximo, num valor máximo, para você poder subir, começar a subir a curva e ir na direção do espírito novamente, né? Mas sem aquela necessidade de materialização. Você está indo em direção ao espiritual, né? Sem ter que fortificar o material. Então a gente já está nesse processo, porque a gente está na quinta raça-mãe. Até a quarta raça-mãe, a gente era muito forçado a nos materializar, como em todos os sentidos. Então, a própria história da raça Atlante, ela conta, né, como éramos seres com poderes específicos, né, e fomos perdendo essa capacidade. Então, o que acontece, né? Como a gente já está na curva ascendente, né, numa direção de espiritualização, né, a mudança, né, de reino da natureza, né, ela não acontece mais, né? Então, algumas coisas que são ditas no meio, né, religioso, por exemplo, budista, fala sobre reencarnação em animais, né, e esse tipo de situação não acontece mais porque, a não ser que seja permanente, né, a não ser que o indivíduo se animalize, né, ele se animalize tanto, né, que ele realmente não tenha capacidade de voltar, né, de renascer como humano. Mas, via de regra, esse tipo de retrocesso ele não acontece mais porque já passamos por esse ponto máximo de materialização. Até a raça Atlante, meados da raça Atlante, ainda era possível fazer esse tipo de retrocesso, mas hoje o indivíduo precisa se regredir muito, né, para ter esse tipo de consequência no karma. E aqui estão os símbolos, né? O símbolo que eu estava falando, né? Primeiro logos, o círculo. O círculo sozinho, na verdade, é para Brahman, é além de Brahman, né? Mas também tem o símbolo do círculo como um ponto central. O segundo logos e o terceiro logos. Então, essa aqui mostra exatamente essa descida na matéria, né? Então, a consciência vem do segundo logos, né? Se manifesta no terceiro logos, né? E ela vai descer até o etérico físico, né? Como a mônada fazendo como se fosse uma sustentação da vida, como se fosse o sustentáculo da vida daquele ser, seja ele mineral, animal, vegetal ou hominal, né? Seria a energia que faz aquela vida existir, né? E com o passar da sua evolução, ela vai desenvolvendo um kama manas, né? Um corpo emocional, depois desenvolve um corpo mental, um mental inferior, que aqui já são os animais mais evoluídos, né? O cachorro, a baleia, né? Alguns animais que têm uma capacidade já mental, né, de aprendizado, os macacos, né? Aí chegar no homem aqui, que ele consegue desenvolver o mental superior, né? E consegue se conectar com os mentais superiores aqui, né? Ele consegue construir, né, um corpo causal, né? Corpo causal, tem um outro slide aqui,
Então, esse slide fala assim, primeiro passo, individualização. Então, primeiro a mônada está ali, né, nos planos mais superiores, que nós podemos atingir até o Atman, né? Mas ainda existem dois planos superiores ao Atman, que é a Nupadaka e Adi. Vamos dizer assim, que aquele primeiro logos, né, aqueles seres das hierarquias do raio divino, aqueles seres que já tiveram a sua manifestação, a sua evolução, essas mônadas que já se enxergam como indivíduos, né, que a gente pode entender como são as hierarquias criadoras dos anjos, que a gente geralmente a gente vê, né, as hierarquias angélicas, elas estão nesses planos aqui de Atman, Anupadaka e Adi, né? E aí você vê que tem uma linha divisória aqui em Atman, né? Atimic, mas é Atman, né? E a mônada está nesse plano. A mônada está nesse plano. Quando o ser humano vai evoluindo, né? Tá vendo aqui, ó, primeiro estágio é um cachorro, né? É um cachorro, mas com pouco desenvolvimento mental, né? Então, existe uma separação entre a consciência da mônada e a consciência do cachorro, que nesse caso, né, o veículo de consciência aqui seria o elemental, né? Aqueles elementais que a gente conhece, gnomo, fada, salamandra. Então, esse veículo de consciência ele está muito separado, ele está separado da consciência da mônada. Conforme essa alma grupo, né, vamos supor que aqui é um lobo, um animal selvagem, né? Então, essa consciência de grupo, ela não atinge só uma pessoa, um indivíduo, são vários ali, a manada. Depois ele vai se individualizando e ele vai adquirindo alguma capacidade mental. E aí já são os animais, os cachorros treinados, né? Os cachorros domésticos, e aí ele vai se separando da alma grupo, né, que exatamente são esses elementais, até formar, né, um corpo causal, né, que é exatamente esse somatório de matéria mental que ele desenvolveu, que ele agregou para sua consciência, e isso proporciona a ele, né, que ele tenha um contato, né, com a mônada. Então, esse processo de individualização é o processo onde o ser, ele... E aqui ele até, o slide até mostra aqui, um homem primitivo, né? Porque ele tem alguma matéria mental agregada, né? Mas ele não... Tá vendo que a quantidade de conexão é pequena? Se fosse grande, esse triângulo seria ao contrário, né? Eu teria uma grande quantidade de manas e budi, né, para poder abarcar uma consciência da mônada. Então, só para responder a sua pergunta, aquele trabalho que você estava escrevendo sobre os animais, quantas consciências, né, por exemplo, de um peixe, que são necessárias para construir, de um réptil, né, se dá muito, né, no campo aí exatamente no campo dos elementais, né, que são as consciências dos animais, né, e são as consciências também dos vegetais, dos minerais. Então, conforme você vai conseguindo, o indivíduo vai conseguindo abarcar para si mais matéria emocional superior e mais matéria mental, mais individualizado ele é. Né? Até chegar ao ponto, né, de ser um ser humano. A partir de ser um ser humano, ele vai evoluindo também, dando mais legitimidade nesse corpo causal,
até, né, que ele começa a olhar, né, ele começa a perceber que existe algo superior, né, e ele consegue se conectar. Ele vai em busca da mônada, né, porque realmente ele ainda precisa fazer um trabalho, né, de superação do próprio ego, né, para se identificar com algo maior ainda, né. Então, deixa eu ver se o que eu tinha escrito aqui, se está faltando mais alguma coisa. Eu dei o Sol como um símbolo, né, o melhor símbolo para aquele logos é o Sol, e a chama é o melhor símbolo para a mônada, porque os dois eles emitem calor e luz, né. Eu digo símbolo porque isso é muito pessoal. Você pode, essa é a minha visão, né? Ela, ela diz isso, né? Que a divindade é um sol oculto, né? O Brahman, né? O Criador é um sol oculto que tá numa distância em relação a nós tão grande que eu não consiga ver, né? Que eu não consiga perceber. Mas isso é uma coisa muito pessoal, né? Por isso eu coloquei como símbolo, né? Para você conseguir fazer uma analogia para o conceito que você tem, né? Para não limitar a sua percepção. Então eu falei, né, que a chama, né, cada chama desse sol é a melhor simbologia para a mônada, porque emite tanto calor como luz, né? Tanto energia como consciência. E eu coloquei aqui que evoluir é transformar a vida em energia em vida consciência. Então, evoluir é fazer com que a mônada deixe de ser só deixe de fornecer só apenas a energia, né, para a vida, mas também possa fornecer aí, né, o foco da consciência, né? Eu coloquei que no plano do Logos a mônada é o átomo indivisível e célula única da manifestação, né? Quando se manifesta como fonte de vida dos seres, pode estar em estado de desconexão ou conexão, mas sempre funciona como energia da vida, como a emissão, como a emanação dos seres, né? Os veículos são adquirindo matéria e vão desenvolvendo a matéria, porque dependendo do seu grau de consciência, você vai se conectar com uma matéria boa ou ruim, né? Isso vai influenciar direto o seu corpo, né? Adquirindo matéria e experiência nos planos mentais, que servem de ponte para o corpo e o espírito. E a somatória dos três mentais superiores adquiridos, né? Manas, superior, Budi e Manas, é aquilo que a gente mais... é onde a gente mais se aproxima da mônada, né? Como consciência. E aí eu posso, dando alguns exemplos disso tudo que eu tentei expor, né, o trabalho da mônada, das mônadas, ele não acabou, né? Todos esses reinos, né? O mineral, o vegetal, o mineral e o animal, eles estão evoluindo em paralelo, né? Ao nosso, e provavelmente as mônadas, né, que estão alimentando esses reinos, né, mineral, vegetal, animal, elas estão evoluindo para chegar na fase hominal, né, e quando nós que estamos na fase hominal chegarmos, né, ao nível angelical, elas provavelmente passarão, né, para o nível hominal, mas a evolução é contínua, né, e existem células de consciência, como células de consciência, como eu disse no texto, em constante evolução, né, e a gente também não pode esquecer uma outra coisa, é que quando essas mônadas chegam no final da sua evolução,
na verdade, a evolução de um daqueles 7 senhores, né, que são as 7 primeiras diferenciações do Deus, do Eterno, né? Quando elas chegam no final da evolução delas e se enxergam como seres conscientes, elas viram uma hierarquia, né, criadora. Então, nós já temos 3 hierarquias criadoras, né, que são a hierarquia dos Asuras, né, que são os seres que evoluíram pela Égide de Saturno, e que desenvolveram o reino mineral. Os Agnisvatas, que são os seres que evoluíram pela Égide do Sol, né, e os Barishads, que são os que evoluíram pela Égide da Lua. Então, se eu estou falando que cada senhor cria uma hierarquia, significa que existem anjos, né, dessas hierarquias, consciências que não se manifestam, né, que existem nos planos criadores, também tomando conta desses reinos mineral, vegetal, animal. E existem seres que vão passando, né? Então, existem mônadas que eram ali dos mônadas baixadas que passaram pela evolução Jiva, né? E acabaram seguindo a evolução Jiva, mas a evolução Jiva é a evolução do homem, né? E no final, né, da evolução do homem, será formado ali uma hierarquia de Jivas que serão os trabalhadores do quarto senhor. Eles ajudarão a formar, né, ali a sétima cadeia, né, o sétimo sistema, desculpa, o quinto sistema de evolução, né, e formando esse quinto sistema de evolução, eles vão funcionar como, né, as outras, né, nós funcionaremos como hierarquias criadoras, nós doaremos ao anjo, né, tudo aquilo que a gente vem construindo com o mental concreto. Isso é um pouquinho complicado porque com a queda de Lúcifer, o quinto sistema meio que já começou, né? Porque o que aconteceu, o terceiro sistema se desenvolveu na Lua, e na Lua ocorreu problemas, né? Os seres tentaram aumentar a rapidez do processo, tentaram fazer a coisa funcionar muito rápido, e a Lua entrou em colapso e foi necessário passar uma parte das experiências da Lua para a Terra. Consequentemente, né, teve, né, a disputa entre Micael e Lúcifer, mas nessa disputa, né, muito se é dito, mas nessa disputa, Lúcifer tinha seres muito pouco desenvolvidos para transformá-los em homens. Né? Por que Lúcifer? Porque é o superior. Né? O superior ao quarto senhor é o quinto senhor. Então, o quinto senhor estava no comando dos seres do quarto senhor. Né? E aí, quando ele viu o ser humano muito mal evoluído, muito mal formado, ele quis começar tudo de novo. E aí, o arquiteto do universo, o Eterno, disse: não, se você está achando difícil, você vai lá, você não vai ser o instrutor, você vai ser o trabalhador. Então, é mais ou menos como funcionou, né, essa briga, né, de Micael com Lúcifer. Então, Micael traz Lúcifer para a Terra, mas ele vem junto, né? Então, Lúcifer trabalhando, tendo que pegar a mão na massa e construindo as coisas, e fazendo um trabalho de oposição ali com Micael, que sempre vinha no sentido da instrução, da sublimação, né, dessa falha de Lúcifer.
E no meio do conflito, né, um ser humano que era muito mal formado, que não tinha nem o cérebro formado, né, conseguiu evoluir, né, mais rápido e chegamos nos dias de hoje. Então, uma parte do trabalho do quinto sistema já foi feita, né, dando aí aos homens uma maior conexão com esse princípio mental abstrato, né, que é o quinto princípio, né, e de certa forma até ajudando aí na construção desse corpo causal, né, que é ali a união de mental abstrato, mental intuitivo e Atman. Então, muito, muito, evoluímos muito em pouco tempo, mesmo que pareça que é muito tempo, né? A gente está falando de milhares de anos, mas só o trabalho da construção de um cérebro humano demoraria muito mais tempo se ele seguisse, né, o processo que estava previsto, né? Uma outra coisa só que eu queria dizer, que vai num outro sentido, que é quando, como a mônada, né, é um número limitado, vamos supor, um Sol tem 777, a teosofia fala isso, né, que cada senhor tem 777 mônadas. Muitas vezes, né, a humanidade existe um escalonamento de consciência no sentido de que consciências precisam se fundir, né, para se chegar de 777. Então, se a gente pegar um nível mais superior, um Buda, né, existem ali a consciência do Ishvara, né, do Senhor, essa consciência dividida em 7, né, depois que seriam ali os 7 Budas, né, que são manifestações dele. Depois, cada Buda desse é dividido em 7, então vai ser como se fosse um avatar. Depois, cada consciência do avatar é dividida em mais 7, né, que seria a consciência de um adepto. Depois, cada consciência de cada adepto é dividida em 7, seria a consciência de cada arate de fogo, né? Depois um discípulo, depois uma pessoa boa. Então, nós vivemos aí com mais de 7 bilhões de seres humanos, né? Assim, e se tratando não do passado, mas do futuro, né? Que a gente pode enxergar é que existem muitas pessoas, muito esse processo de consciência, ele está dissolvido na humanidade através disso, entendeu? Esse é o processo da escada de Jacó, né? Que Jacó teve um sonho, né? Que tinha para subir numa escada que levava você até o céu. Então, cada evolução dessa, né, é como se você subisse um degrau, né, no sentido de chegar até ali ser um avatar, né, ou ser a própria expressão do Ishvara, do quarto senhor. Então, isso também para explicar essa ideia do 777, né? Não tem nada a ver com, por exemplo, um número lá da Bíblia do Apocalipse que fala de acho que é 1400 e alguma coisa serão salvos. Não é isso, entendeu? Esse número está relacionado com outras coisas, mas no processo de conscientização, de individualização, também tem esse lado, entendeu? É que eu queria colocar só para explicar, porque eu acho que você está mais focado no passado, né? Mas também existe esse porém, né? Então, por isso que se fala que a gente está sempre ligado com 7 indivíduos, né? 7 indivíduos que de certa forma, estão ali conectados com
os mesmos valores que a gente, entendeu? Então, existem 7 no mesmo nível e esse 7 no mesmo nível vai representar um que está no nível superior. Então, isso é só um adendo que eu fiz para explicar o 777, sem nenhum tipo de ideia prefixada ou preconceito religioso. Então é isso, Norberto. Eu tentei explicar a visão da teosofia de uma forma linear, né, para tentar amarrar as pontas soltas, né? Não sei se eu consegui. Depois você me fala se você gostou. Mas gostei. Acho que dessa forma é bem mais rápido de fazer, né? A gente consegue colocar tudo que a gente está pensando de uma forma mais fácil e dá para amarrar as ideias de uma forma mais rápida também. Então, um abraço para você. Qualquer coisa, estou aqui. Um abraço, tchau.